pessoal, mais uma vez estamos aí com a parte de espelhos planos e esféricos, né? Na aula anterior a gente viu a parte de ondas, as classificações de onda, e agora a gente vai ver as características onde se trata de espelhos. Então, o que seriam essas características, como a gente vai trabalhar essa questão de espelho, quais as equações que circundam esse conteúdo, para que a gente possa aí conseguir realmente tirar todas as dúvidas, né? Então, quando se trata de espelho, a gente vai ter dois tipos de superfície, né? Uma superfície regular e um espelho com superfície não regular. A regular seria aqueles espelhos com superfície bem polida, um espelho lisinho, tá? E a irregular seria um espelho não de tão boa qualidade, essa superfície não é tão irregular. Como é que ocorrem os raios quando são refletidos nessa superfície? Quando eles passam nessa superfície, certo? Então a gente vai ter a superfície opaca, que é a superfície onde não transmite luz, vamos dizer as costas do espelho, e a superfície refletora, que é a parte frontal do espelho. Então, vamos imaginar aí um raio, né, batendo, incidindo nessa superfície. Quando o espelho for regular, os raios que incidem, eles vão ocasionar o quê? Eles vão ser refletidos de forma... Ele incidiu aqui, vamos supor, num ângulo de 60 graus, ele vai ser refletido todos num ângulo também de 60 graus. Já quando a gente tiver uma superfície regular, ou também chamada de superfície difusa, o que é que vai acontecer nessa superfície aí? A gente vai analisar o seguinte, o mesmo feixe de raios, né, incidindo nessa superfície irregular. O que é que vai acontecer com a reflexão desses raios, né? Esses raios, veja que cada um vai seguir um caminho. Por quê? Porque a superfície não é refletora, então o raio incidente não vai ser igual ao raio refletido, ok? O espelho plano, né? Contando aí, o que é que a gente vai para essas características? O que é que compõe esse espelho plano? Esse espelho plano, a gente vai ter a seguinte configuração. O RI, que é o raio incidente, ele incide na superfície refletora. A gente tem a normal. Essa normal é uma reta que ela vai dividir o raio incidente e o raio refletido, né? O raio bate e raio refletido. A normal é uma linha imaginária que ela vai dividir esses dois raios, ok? Para isso eu vou ter o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão. Aí a gente tem algumas propriedades envolvendo essa situação aí. Quais seriam essas características envolvendo essa situação? Seria exatamente o seguinte: a raio incidente, raio refletido, ângulo de incidência, ângulo de reflexão. A característica diz o seguinte, que o raio refletido, o raio incidente e a normal, eles são coplanares. O que é que isso quer dizer em matemática? Pertence ao mesmo plano, o raio incidente na parte refletora e o raio refletido na parte não refletora, né? Então, normal e raio refletido, eles são coplanados, eles sempre têm um plano, ok? A outra lei do espelho plano é que o ângulo de incidência é o ângulo de reflexão. Então, ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Se o ângulo de incidência é sempre entre o raio e a normal. O ângulo de reflexão, o raio e a normal. Nunca é o raio e a superfície do espelho. Ok? Formação de imagem. A gente vai ter duas situações. Imagina aí um corpo pontual. O que é um corpo pontual? Um corpo em forma de ponta, nas dimensões não são levadas em consideração. Então, a gente vai ter aí o espelho, né? E um objeto, né? Então, o que é que vai acontecer? A pessoa não vai olhar para o objeto, o observador ele vai olhar para o espelho. E esse espelho vai me dar a imagem desse objeto. Quais seriam essas características? Essa imagem aí desse objeto, né? A imagem do objeto, né? Ele vai estar olhando aqui para a imagem do objeto que está sendo formado a uma distância do espelho. Como assim?
A característica diz, imagem é o seguinte, a distância que o objeto está do espelho é a distância que o imagem. Então, se esse espelho se encontra a 20 centímetros, esse objeto, perdão, se encontra a 20 centímetros do espelho, a imagem dele vai estar lá dentro do espelho a 20 centímetros também. Certo? Então, a distância do objeto até o espelho é a mesma distância do espelho até a imagem. Já o corpo extenso, o que seria um corpo extenso? Um corpo de grandes dimensões. Esse corpo extenso também vai possuir a mesma característica, né? O objeto, né? A distância que esse objeto está do espelho é a distância que o espelho vai estar dessa imagem, né? Só que aí o que a gente analisa? Essa imagem ela é reversa, né? Uma fonte pontual, ela forma uma imagem do jeito que está. Uma fonte pontual, ela forma uma imagem real e direita. Já um corpo extenso, ela vai formar uma imagem real mais invertida, né? Por exemplo, a gente pega as ambulâncias aí. As ambulâncias, o correto é escrever de trás para frente. Por quê? Porque quando eu estou dirigindo e eu olho pelo meu retrovisor, uma ambulância que está atrás, o meu retrovisor, o meu espelho, vai dar uma imagem real e invertida. Então, se lá na ambulância está escrito ambulância de trás para frente, eu vou ler esse nome ambulância normal. Então, isso é a medida de segurança, já para que eu saia, já para que eu de cara perceba o que é. Certo? Aí, quando a gente vai para uma equação aí, ó, associação entre dois espelhos. Quando eu associo dois ou mais espelhos, eu consigo determinar o número de imagens desses espelhos. Então, esse número de imagens é dado pela fórmula que é 360 sobre alfa menos 1. O que é alfa? Alfa é o ângulo entre os espelhos, né? Dois espelhos formando 90 graus. Quantas imagens? Dois espelhos formando 60 graus. Quantas imagens? Se eu aumentar o ângulo, eu aumento a imagem ou eu diminuo a imagem, né? Então, tem toda essa relação aí quando se trata de espelhos. Então, aqui, ó, um espelho formando aí 90 graus, né? Um objeto entre um espelho formando 90 graus. O que é que vai acontecer? Quantas imagens eu vou ter ali, né? Então, a gente viu aí que vai ser formada aí 3 imagens, né? Como é a certeza que são 3 imagens? Eu aplicando a fórmula, né? Quando eu aplico a fórmula n 360 sobre a1, então o ângulo aqui é um ângulo reto, 90 graus, então 360 dividido por 90 menos 1, divisão, 360 por 90, 4, 4 menos 1, 3, então eu terei aí 3 imagens, certo? Só pessoal, essa questão aí ela traz o seguinte, ó, observando as imagens formadas por espelhos planos de um objeto, entre eles colocado cinético, verifica que para determinado ângulo formam 5 imagens. Entretanto, fazendo variar o ângulo entre os espelhos, o número de imagens diminui. Pode-se concluir que o ângulo era inicialmente de 60 graus e o ângulo dos espelhos estava aumentando. O ângulo era inicialmente de 30 graus e o ângulo entre os espelhos estava aumentando. O ângulo era inicialmente de 60 graus e o ângulo entre os espelhos estava diminuindo. O ângulo era inicialmente de 72 graus e o ângulo entre os espelhos estava diminuindo. O ângulo era inicialmente de 72 graus e o ângulo entre os espelhos estava aumentando. Primeira situação, a gente vai analisar o seguinte, ó. Se ele disse que, entretanto, fazendo variar o ângulo entre os espelhos, o número de imagens diminui. Se o número de imagens diminui, quer dizer que eu estou aumentando os espelhos, né? Se eu diminuo o ângulo entre eles, eu aumento o número de imagens. Primeiro eu tenho que achar qual vai ser esse ângulo. Então, partindo para a equação de associação de espelhos, a gente tem que n, né? A gente tem aí n igual 360 sobre alfa menos 1. O que é que ele me dá ali na questão? Ele está me dando o número de imagens. Precisa achar o ângulo. Então, o número de imagens é 5. Então, n é 5. Né? 5 igual 360 sobre alfa menos 1. O que é que eu vou fazer aí? A equação de primeiro grau, parte de letra antes da igualdade, o que não tem letra depois da igualdade. Então, trazendo para antes da igualdade, negativo. Então, menos 360 sobre alfa, né? Vai ser igual, o menos 1 já está,
O 5 eu vou levar para depois da igualdade, então menos 5. Então ali eu vou ter aqui, menos 360 sobre alfa, né? Vai ser igual a menos 1 menos 5 menos 6. Então eu quero alfa, os dois lados negativos, né? O que é que a gente vai ter aqui? Como os dois lados negativos, né? A gente vai multiplicar ali por menos 1. Então isso automaticamente fica tudo positivo. 360 sobre alfa igual a 6. Então alfa é o que eu quero. Ó. Alfa é igual a 360 dividido por 6. O que é que a gente vai ter aí? O ângulo alfa, né? Alfa aí 360 por 6, eu vou ter um ângulo aí de 60 graus. Então eu já sei que o ângulo entre eles é 60 graus. Então pode ser ou a alternativa A ou a alternativa C. O que é que diz a alternativa A? O ângulo inicialmente de 60 graus e o ângulo entre os espelhos estava aumentando. Se a imagem diminui, isso quer dizer que o ângulo entre eles estava aumentando. Então, a resposta aí, teremos aí como resposta a alternativa A. Nossa resposta aí será a resposta será aí letra A, certo? Teremos aí letra A, a resposta dessa questão, certo, pessoal?